Amigos queridos, bom dia. É com muita alegria que mais uma vez aqui estamos reunidos, esse pequeno grupo, para iniciarmos o culto do Evangelho segundo o Espiritismo. Um grupo da nossa UMEN, uma casa que fica aqui em Niterói, e esses companheiros queridos hoje participarão. Francisca Alves, que vai ler e comentar um capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1, com Darcy Cardoso, outro amigo querido do nosso coração, que também comentará o texto, e a nossa Elimar Nascimento com a prece final. Uma equipe querida, e o que nós mais desejamos é que todos se sintam como que abraçados vibratoriamente. Nesse momento que cada um precisa contribuir com as melhores vibrações para podermos, unidos, um ajudar ao outro, um orar pelo outro, um cooperar para que o outro seja esse outro mais próximo, aquele familiar querido, aquele companheiro de trabalho ou irmão em sociedade, para que unidos possamos vencer este momento delicado, que exige uma introspecção, que exige de nós a aproximação com o mestre de nossas vidas, Jesus. Tão bom estarmos aqui reunidos para ouvirmos, meditarmos sobre os ensinamentos do mestre amado. E nós temos as tarefas, né, que já foram ditas, mas, acima de tudo, a vontade de nos unirmos nessas vibrações superiores e, ao terminarmos esse nosso momento de culto, que é tão breve, leva uns 30 minutos apenas, mas que possamos juntos, recompormos-nos emocionalmente e, ao término desse nosso encontro, estarmos mais dispostos, com mais esperança, com mais confiança na misericórdia divina. Vamos iniciar com uma página do livro Vinha de Luz, com o objetivo de observarmos qual o conselho que nos será dado nesta manhã. Sempre a página nos traz o conselho que precisamos. Estamos abrindo ao acaso, entre aspas, ao acaso, tá? Para observarmos. E a página é linda. O quadro negro é o capítulo 114, que traz o ensinamento de Jesus registrado por João, no capítulo 16, versículo 4, quando Jesus nos ensina: mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vou-lo tinha dito. E Emmanuel, naquela sabedoria, nesse modo tão profundo de falar, ele comenta esse texto. Eu, particularmente, quando caio o texto, eu tento mentalmente desenvolver, não consigo nunca, mas Emmanuel traz dessa maneira assim sábia, falando, explicando desta maneira. Referia-se Jesus aos próprios testemunhos. Entretanto, podemos igualmente aplicar-lhe os divinos conceitos a nós mesmos, desencarnados e encarnados. Cada discípulo terá sua hora de revelações do aproveitamento individual. As escolas primárias não dispensam o habitual quadro negro, destinado às demonstrações isoladas do aluno. À frente do professor consciencioso, o aprendiz mostrará quanto lucrou, sem os recursos do plágio afetuoso entre companheiros. Sobre a zona escura, o giz claro definirá fielmente a posição firme e ou insegura do estudante. E não será isso mesmo que se repete na escola vasta do mundo? O homem, nas lutas vulgares, poderá socorrer-se indefinidamente dos bons amigos.
O Pai permite semelhantes contatos para que as oportunidades de aprender se lhe tornem irrestritas. No entanto, lá vem aquela hora em que a criatura deve tomar o giz alvo e puro nas realizações espirituais, colocando-se junto ao quadro negro das provas edificantes. Alguns aprendizes fracassam, porque não sabem multiplicar os bens nem dividi-los. Ignoram como subtrair a luz das trevas. Somam os conflitos e formam equações de ódio e vingança. Esquecem-se de que Jesus salientou o amor por máxima glória em todas as situações do apostolado evangélico e que, mesmo na cruz, depois de receber os fatores da injúria, da perseguição, da ironia e do desprezo, somou-os na tábua do coração, extraindo a divina equação de serenidade, entendimento e perdão. Ó, vós que ides ao quadro negro das atividades terrestres, abandonai o giz escuro da desesperação. Escrevei em caracteres de luz o que aprendestes do Mestre Divino. Revelai o próprio valor. Lembrai-vos que instrutores benevolentes e sábios vos inspiram as mãos. Abençoai o quadro negro que vos pede o giz de suor e lágrimas, porque junto dele podereis conquistar o curso maior. Ah, Senhor Jesus, aqui nos encontramos em teu nome. E o conselho que nos é dado nesta manhã é para que tenhamos a confiança que nunca estamos sozinhos, que existem amigos espirituais sempre a nos envolver, a nos dar coragem, a nos dar um pouco mais de energia para enfrentarmos os testemunhos que se fazem necessário na nossa caminhada terrena. Obrigado, Senhor Jesus, porque essa doutrina bendita nos consola, mas também nos esclarece. Nos dá o entendimento desse amor divino para com todos nós, filhos amados desse Pai amoroso, bom e misericordioso. E Jesus, como mestre, a nos mostrar o roteiro, o caminho a ser seguido em qualquer momento da nossa existência. Que tenhamos as nossas esperanças renovadas, que tenhamos a vontade firme de tornarmos-nos a cada momento instrumentos para o bem, para a paz e para o amor aonde estivermos. Ajuda-nos, Jesus, e que todos nós, unidos em teu nome, possamos sentir a beleza deste momento, quando podemos receber e sermos instrumentos para distribuir os teus ensinamentos sublimes. Obrigada, Senhor, e que o tema de hoje possa ser muito entendido por todos nós, que fala da reencarnação, a oportunidade do renascer. Obrigada, Jesus. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja. E agora a nossa querida Francisca. Então, bom dia, minhas irmãs. Bom dia, meus irmãos. Que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, de nossas horas, de nossas almas. Aqui estamos, mais uma vez, para mais um culto do Evangelho segundo o Espiritismo da nossa UMEN, matando um pouco a saudade dos companheiros, dos amigos, dos irmãos. E trazemos Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Capítulo 4, item 1, do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Vamos ler. Item 1. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos:
que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, outros ainda que és alguns dos profetas. Perguntou-lhes Jesus diretamente: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, adiantando-se, tomou a palavra e respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 16, versículos 13 a 17. Marcos capítulo 8, versículos 27 a 30. Essa passagem de Jesus com os seus discípulos, nas cercanias de Cesareia de Filipe, aborda assim 3 temas. O grande tema central é a reencarnação. Mas Jesus quer saber o que pensam dele, se as pessoas já têm uma ideia de quem ele realmente é, e até os próprios discípulos. E também tem a questão da mediunidade, né? Na hora que Pedro é o intérprete de Deus. É claro que ele não é o intérprete diretamente, porque Jesus dizia: eu e o Pai somos um, havia uma comunhão direta de Jesus com o Pai, e ali deve ter passado por Jesus para chegar a Pedro, mas ele foi o médium de Deus. Naquele momento, ele foi a ponte entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, Jesus, quando perguntou quem pensam os homens do Filho do Homem, ele estava querendo saber se eles realmente sabiam. E eles sabiam uma coisa, era certa para todos, que Jesus era um profeta. Porque eles disseram, ora, uns pensam que é João Batista. João Batista não podia ser, porque João Batista era mais velho que Jesus, 3 meses apenas, não é? E tinha acabado de desencarnar, Jesus já ali, passando com ele, né? Convivendo com João Batista. Outros que é Jeremias, outros que és Elias, outros que és outros profetas. Então, havia um senso comum de que Jesus era um profeta. Jesus quis saber o que os seus próprios discípulos sabiam que ele era. E Pedro, se adiantando, fez a afirmação mais correta, mais preciosa sobre o Mestre Jesus. És o Cristo, o Filho de Deus, vivo entre nós. Então, depois disso, só o questionamento do senhor Allan Kardec, na questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem enviado aos homens para nos servir de guia e modelo? A resposta mais concisa da filosofia universal: Jesus, Jesus, Jesus. O nosso guia, o nosso modelo, o nosso bom pastor, o caminho, a verdade e a vida. Não é? Então, Jesus ficou muito satisfeito com a resposta de Pedro, né? Que realmente é a resposta perfeita, o Cristo. Primeira vez que foi dito que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí a gente tem a questão da reencarnação. Não é? A gente vê nessa resposta de Pedro sobre a mediunidade. Divaldo Pereira Franco sempre nos diz que Jesus foi, inegavelmente, quem mais amparou a realidade da comunicabilidade dos espíritos. O seu Evangelho, de Divaldo, é um poema de feitos. Todas as suas páginas são repassadas do canto imortalista. Vemos aí Pedro sendo a ponte, né? Mas quem mais, né, trabalhou pesquisou com o tema mediunidade
foi o senhor Allan Kardec. O senhor Allan Kardec dizia que o médium, do ponto de vista espírita, é a ponte entre o mundo espiritual e o mundo físico. Notem a definição de espiritismo. É a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo espiritual e o mundo material. Neste interrelacionamento é que aparecem os médiuns como ponte. Médium foi um termo também criado por Allan Kardec para dizer que é aquele que fica no meio entre o mundo espiritual e o mundo material. No caso, a ponte foi Simão Pedro, filho de Jonas, como gostava de dizer Jesus. Então, a reencarnação já era muito conhecida, porque a reencarnação, tem gente que até hoje pensa que a reencarnação foi uma criação de Allan Kardec. Não, Allan Kardec criou o termo reencarnação. Como ele dizia que, para ciências novas, conceitos novos. Então, ele trouxe um conceito novo para o nascer de novo, para o reviver, para as vidas sucessivas. E a gente viu ali pela conversa, pela resposta dos discípulos, quando era Elias, dizem que era Elias, dizem que era Jeremias, outros profetas, o próprio João Batista, que o tema reencarnação era um tema comum a todos eles. Eles conheciam a reencarnação, eles sabiam que era uma realidade para eles, as vidas sucessivas eram uma realidade para eles, o nascer de novo. Eles não tinham detalhes como nós, que vimos com a doutrina espírita. Eu vos prometo um novo consolador. Mas eles sabiam, era corrente, era comum, porque estava na Torá. Um dia, Severino Celestino, que é da Paraíba, um estudioso das línguas antigas e professor da Universidade da Paraíba, sobre a história das religiões, tinha um aluno dele que era um grande rabino. Ele disse que nem sabia por que aquele aluno estava lá, modestamente, ele disse. E ele um dia perguntou para o rabino: me diga uma coisa, você acredita na reencarnação? O rabino disse: eu tenho certeza, quem não acredita é você, que está me perguntando se eu acredito, porque se está na Torá, não tem discussão, não tem conversa. Para nós, é a verdade. Então, todos já sabiam. Os homens do povo, os trabalhadores, pescadores, sabiam da reencarnação, mas não tinham as minudências que os doutores da lei também não tinham naquele tempo. Entretanto, a reencarnação é um dos postulados da doutrina espírita, como a crença em Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados e tantos outros. Mas a ideia de que João Batista era Elias, que os profetas podiam reviver na terra, está em muitas passagens do Evangelho de Jesus, não só nessa. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus não acreditavam na reencarnação porque eles acreditavam que tudo acabava com a vida. Acabou a vida, acabou tudo por aí. Então, as ideias dos judeus sobre esse ponto e sobre muitos outros não eram definidas porque eles tinham vagas e incompletas noções acerca dessa ligação da alma com o corpo. Acreditavam eles que o homem podia reviver sem saberem precisamente de que forma. Então, eles designavam este nascer de novo com o termo ressurreição, o que mais judiciosamente a doutrina espírita traz o termo criado pelo senhor Allan Kardec, reencarnação, é mais apropriado. Reencarnação. E se fosse errônea a crença na reencarnação, Jesus, o mestre mais excelente, que nunca perdeu uma única oportunidade para ensinar, teria disso tantos outros equívocos, tantos outros erros, Longe disso, Jesus sanciona com toda a sua autoridade a reencarnação e a coloca como um princípio
como um princípio, condição necessária e imprescindível, quando ele diz: ninguém pode ver o rei, com Nicodemos, em João, capítulo 3, versículo 1 a 12. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste acrescentando: não te admires que eu te diga. Que eu te diga, ou que eu te haja dito, precisas nascer de novo. O senhor Allan Kardec ocidentalizou a reencarnação, que começou a ser estudada, falada, conhecida lá pelo mundo oriental. Então, pelo século XIX, ele ocidentalizou e abriram-se duas escolas que ficaram muito famosas sobre hipnose, que trabalhavam com regressão e reencarnação, que era a escola de Charcot, né? Charcot e Nancy, do Coronel e Conde de Rochat, e o espanhol Fernando Escola-Vida. Mas a reencarnação é lei divina, é lei natural e divina, como a lei de causa e efeito, como todas as leis colocadas no cosmos, né? É uma lei divina. Admitindo que somos espíritos imortais, revestidos pelo corpo físico, a reencarnação é esse processo de retorno do espírito à existência em outro corpo, onde a individualidade que é o espírito se mantém, né? E vai transitando em novos corpos como personalidade. Por isso que a gente estuda no Espiritismo que não é tão importante a gente, colocar muito peso na personalidade, porque é a individualidade que tem que ser preservada. A reencarnação é a grande oportunidade que o espírito tem de resolver questões do passado, de reparar as questões do passado, né, que são os testes do presente e as lições que conduzimos para o futuro dos nossos espíritos imortais. Então, a reencarnação é a grande misericórdia de Deus para a nossa evolução, para a nossa iluminação. Assim, herdeiros de nós mesmos. Quando você diz: esse menino puxou o pai, mas saiu a mãe, não é? Saiu geneticamente, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Ao reencarnarmos, nós trazemos o acervo, o patrimônio de erros e de acertos do nosso passado. Vem tudo. É claro que temos o esquecimento do passado para melhor nos conduzirmos nessa personalidade, não é? Para facilitar as nossas vidas. Já pensou se eu lembro que eu matei a minha mãe? Quando eu olhasse para ela, eu ia querer matar de novo, né? Ou então ia ficar muito infeliz e ela ia querer me matar. Então, graças a Deus, nós não lembramos, mas nós trazemos, está no nosso psiquismo, esse acervo está em nós. E para ilustrar, nós podemos e devemos fazer aquela indagação: quem sou? Um espírita, quando faz isso, se ele não responder como eu vou responder agora, ele precisa estudar mais um pouquinho, repensar. Não é quem sou? Eu estou nesse corpo, mas eu não sou este corpo. Este corpo está modelado pelas minhas necessidades de progresso. Nós estamos em uma experiência carnal. Estamos em uma existência física. Eu estou reencarnada, mas sou imortal. Eu estou Francisca, mas eu sou a soma das inúmeras existências pregressas que vivenciei através das minhas várias reencarnações. Saúde e doença são condicionais do percurso da reencarnação. Mas eu sou luz, como nos diz a veneranda Joana de Ângeles, através da mediunidade exuberante de Divaldo Pereira Franco. Ela diz: vós sois lucigênicos, da luz gerados. Vossa origem é Deus. Voltarais para a grande luz, Filho de Deus. Então, o caráter da reencarnação é sempre de adiantamento, de promoção,
de reparação, de aprendizado, de educação, de resgate, de reforma, de evolução, de iluminação. Eu não sei se eu já estou entrando no tempo de Daci. Se eu tiver, balance a cabeça, porque já, né? Eu ia contar uma historinha de reencarnação, mas fica para a próxima, que a gente conta e fala. Muitíssimo obrigado. Né? Foi uma alegria, uma felicidade estar com vocês mais uma vez. Bom dia, irmãos, queridos amigos da UMB, da internet. O que falar além do que Francisca falou, né? É só para encerrar, nós já estamos encerrando o nosso culto, mas eu queria destacar somente, dizer para todos que tudo tem um preço, né? Tudo tem um valor. Preço não significa dinheiro, riquezas materiais, mas tem o preço de alguma coisa que você deixa de fazer para fazer outra. Aquele é o pagamento que você dá para aquilo. Então, eu destaco aqui, nesse momento aqui, que Jesus fala para Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi Deus, né, que revelou. Então, ele, naquele momento, ele estava ligado às questões espirituais mais do que a carne e o sangue, às questões materiais. Todos nós estamos com esse desafio, né? No mundo de provas e expiações, como a Norma falou, esse momento delicado, mais ainda nós estamos envolvidos nessas dificuldades, né? De estarmos ou diante das questões materiais ou diante das questões espirituais. Tudo na vida da gente tem um lado espiritual. Então, que essa semana nós possamos pagar o preço para poder encontrar o nosso lado espiritual, não é? Porque nós estamos aí sendo convidados muito a dar nossa contribuição na Terra com a questão material, mas nós também temos recebido muitos convites para alimentar o nosso lado espiritual. E o que é isso? É ficar tranquilo, em silêncio, acalmar, serenar, tomar decisões mais tranquilas, né, durante a semana. Tem que fazer um esforço, não vem naturalmente. O lado espiritual, eu vou deixar para que venha. Não vem, não vai vir. Nós temos que nos esforçar para alimentar esse lado espiritual. Dá uma parada, ler alguma coisa, ouvir como nós ouvimos a Francisca falando nesse momento. Isso tudo faz com que nós possamos dar um passo e optar pelo nosso lado espiritual, porque todos nós temos. Porque Pedro, nesse momento aqui, continuando, tanto em Marcos como em Mateus, ele vai depois começar a falar para Jesus que ele estava temeroso, porque Jesus não devia falar assim, e aí ele fala, Satanás, Jesus fala para ele, Satanás, não me venha falar. Então, ao mesmo tempo que ele falou, numa hora, inspirado por Deus, inspirado pelos Espíritos, logo no mesmo momento, ele fala uma coisa diferente. Então, nós somos assim. Nós, nesse momento de provas e expiações, nós estamos entre essas duas forças, né? Então, nós precisamos pagar o preço, que é muito tranquilo, muito natural, né? Ler algum livro, ouvir uma música, serenar, acalmar, porque o mundo está muito agitado. Esses momentos são muito delicados, como a Norma falou, né? E nós precisamos, todos somos médios, todos nós somos médios. Estamos influenciados pelos espíritos e precisamos fazer a nossa opção. Que espírito nós escolheremos para orientar nossas vidas, né? O espírito de Deus ou o espírito da carne e do sangue? Então é isso que é essa mensagem que eu gostaria de acrescentando ao porque tudo que a Francisca falou é isso mesmo, né? A reencarnação na época já era conhecida. Então é isso. A única coisa que eu gostaria de acrescentar é que nós possamos fazer a nossa escolha e pagar o preço, né? Nadar contra essa corrente que está por aí e fazer nossas escolhas e privilegiar o nosso lado espiritual, colocando em nossas vidas mais espírito do que a matéria. Não que a gente não vai demonizar a matéria, né?
mas nós vamos colocar, né? Colocar acima dos valores materiais os valores espirituais. É um desafio, e é um desafio que está posto para nós nesse momento, né? Nesse momento do planeta de provas e expiações, nessa crise de transição mais ainda. Nós estaremos muito mais sendo convidados, polarizando, né? Um lado muito extremo, as polarizações são muito grandes, e nós temos que nos colocar. E por isso contamos, né, com a prece, com o contato com os amigos, as coisas boas que nós temos na nossa vida. E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar acrescentando, falando que é muito gratificante nós estarmos reunidos, iniciando a semana, falando de Jesus. É uma maravilha, né? Então, que esse Jesus que nos alimenta, que ele possa nos envolver a semana toda. Obrigado pela atenção de vocês. E eu passo, então, para Elimar agora, para fazer a nossa prece de encerramento. Bom dia, amigos queridos, que todos se sintam nesse momento, então, envolvidos por esses aprendizados, por essas sementes do Evangelho, né, que são um consolo, é a consolação que vem do alto para cada coração aqui na Terra. Então, que a gente possa, reunido nesse momento, né, por essa espiritualidade de luz, de amor, a gente levar o nosso pensamento ao nosso Pai amoroso, justo, bom, que Ele nos envolva com a sua paz, que cada um se sinta assim no seu lar, envolvido em paz, que sintamos a presença de Jesus com aquele seu olhar amoroso, nos acolhendo, nos protegendo, e que assim, Senhor, pedimos que dê alívio a toda dor, abraça com a sua ternura todos aqueles que sofrem. Permita, Senhor, que benfeitores de luz possam estar visitando cada lar na terra, levando alívio, harmonia, serenidade, paz, saúde, Senhor. Que todos os nossos irmãos que estão incluídos em livros de prece, de oração, e todos que estão em nossos pensamentos nesse momento, sejam atendidos em suas necessidades. Te rogamos, Senhor, que possamos estar sempre sintonizados com o alto e sintamos a sua presença em todos os momentos da nossa vida, que nos dê lenitivo para as nossas dores e a certeza, Senhor meu Deus, que o Senhor está no leme, o Senhor está no leme, e assim sintamos que estamos protegidos, amparados. Agradecemos por tudo, meu Deus. Ilumina que a sua misericórdia se estenda sobre todo o nosso planeta. Que assim seja, graças a Deus.